Boa tarde, meus amigos do canal Sempre Fla. Venho aqui trazendo mais uma matéria de extrema importância. Mas antes, peço que vocês dêem um like de confiança e continue comentando nossos vídeos. E compartilhe e comente, porque junto com vocês teremos a certeza que o nosso canal vai se expandir cada vez mais, contando com a ajuda e com a colaboração de todos. Galera, vamos falar de uma matéria que me deixa extremamente chateado, e acredito que muitos de vocês. Estádio de futebol. Galera, estádio de futebol. E por que o Clube de Regatas Flamengo até hoje não tem seu estádio próprio? Com 126 anos. Vamos lá. O Flamengo, ele tem uma marca estimada em patrimônio, cerca de 3 bilhões. Cerca de 3 bilhões estimado patrimônio do Flamengo, no qual ele tem 43 milhões de torcedores. Aí eu digo mais. Depois eu vou concluir meu raciocínio e vocês vão entender. O Corinthians, ele vem logo depois do patrimônio, estimado em 2 bilhões, 200 milhões de patrimônio, para 29 milhões de torcedores. O Corinthians tem seu estádio Neoquímica Arena, que ele é patrocinado pelo grupo Hiperfarma. Depois vem o Palmeiras, com 2 bilhões, 1 bilhão de torcedores, ou de patrimônio, para 12 milhões de torcedores. Eles têm o Allianz Parque, que é patrocinada pela Clefisa, né, que está por trás de tudo isso. O São Paulo tem estádio próprio, o Cícero Pompeu de Toledo, que é o famoso Morumbi. O São Paulo tem 1 bilhão, 700 milhões de patrimônio. Ele tem cerca de 16 milhões de torcedores. Depois vem o Internacional, com 1 bilhão e 700 milhões em patrimônio. Tem um estádio próprio, que é o Beira-Rio. Ele tem 6 milhões de torcedores. Atlético Mineiro, né? O Atlético que agora ele está fazendo um contrato com a MRV, né? Eles têm 1 bilhão e 700 milhões de total de patrimônio para 4,200 milhões de torcedores. Eles estão acabando de fechar o contrato com a MRV, conforme eu falei, para construir o Arena MRV. Por trás disso tem a empresa ArcelorMittal, né? Vamos lá. O Atlético Paranaense, ele tem 1 bilhão, 600 milhões de patrimônio. O número exato de torcedor, eu não sei qual é, eu não me guardei ainda, não procurei nem saber, né? Mas eles têm uma Arena da Baixada. Agora, vamos lá, vamos seguir. Depois vocês vão entender por que eu estou fazendo essa matéria, né? Vamos lá. Aí eu vejo aqui, né, o Grêmio, que tem 1 bilhão e 500 milhões em patrimônio, né, para 8,4 milhões de torcedores. Ele também tem o estádio próprio, a Arena do Grêmio, que é do grupo OAS, né? Aí eu pergunto para todos vocês, não é agir de forma de responsabilidade, é analisar um bom projeto, com uma responsabilidade, com os pés no chão e cabeça no lugar. Mas a marca do Flamengo, essa marca aqui do Flamengo, chega a quase 3 bilhões. E o clube tem 43 milhões de torcedores no mundo todo. Calcula-se, mais ou menos, para fazer um estádio, entre 300 a 350 milhões, né, de gasto para o estádio próprio. Sendo que só em 2019 o faturamento do Flamengo chegou a quase 1 bilhão. Pasmem, quase 1 bilhão só em 2019. Em 2020, caiu um pouquinho. Mas mesmo assim passou da casa de 700 milhões. E eu pergunto para vocês, um clube de 126 anos, né? A grandeza que é o Flamengo, com 3 bilhões em patrimônio para mais de 43 milhões de torcedores, viver no patamar que vive, vamos supor, com despesa em dia, salário em dia, tudo estabilizado, outro nível, buscando um treinador da Europa, pagando salário de 1,5 milhão a alguns jogadores, 1,2 milhão a outros, né? O Flamengo tem um marketing forte demais. A marca do Flamengo é muito forte.
E essa unção, essa junção que fez o Flamengo e BRB, que foi benéfico para o banco e para o Flamengo, foi um elo, uma coisa boa para o BRB e para o Flamengo. Tanto botou o BRB como um dos maiores bancos do mundo, né? Como o Flamengo passou a ficar um nível financeiramente bem grande. Como o banco, como o Flamengo, foi rentável para os dois. Eu não quero dizer que o Flamengo, hoje em dia, o Flamengo não tem Pires na mão. Há muito tempo o Flamengo não está com Pires na mão. Por que o Flamengo não tem um estádio próprio para 50 mil pessoas? E por que implorar para jogar no Maracanã, onde ele mais gasta do que ele lucra com isso, com essa parceria louca do Maracanã, mais louca ainda com o Fluminense? Carrega o Fluminense nas costas, não sei o que o Fluminense faz nessa parceria, qual é o papel do Fluminense nessa parceria, além do nome Fluminense, eu não sei aonde o Fluminense ajuda, em que, né, em que hora que ajuda, né, mas a nível de estrutura, o Flamengo poderia estar sozinho nessa de arredar o Maracanã. Ou fazer um estádio próprio. Agora, eu sei que tem aqueles conselheiros velhacos lá da monarquia do Flamengo, entre aspas, que quando vai se falar em fechar um contrato, um patrocínio ou algum projeto que vai fazer o Flamengo crescer, tem muitos lá que vetam. Porque querem que o Flamengo seja aquele clube lá de 70 anos atrás, de 80 anos atrás. Um clube pequenininho, né? Um clube de caixinha de fósforo, da Gávea antiga. Tem pessoas lá dentro que parece que não querem que o Flamengo cresça, que quer o Flamengo cada vez menor. É preciso que passe pelo Conselho Administrativo ou mude o estatuto de alguma forma para que eles tenham bom senso. E essa diretoria do Bandeira de Melo, que já veio pensando nisso, já veio estabilizando o clube de maneira financeira. O Flamengo hoje é um clube sadio, honrou um compromisso, a dívida toda que tinha. E o Landim só veio dando continuidade. Agora, é um clube que é muito mais que rentável. Ter a marca do Flamengo em qualquer grupo ou em qualquer empresa é um patrocínio enorme. Quem agregar marca do Flamengo à sua empresa, com certeza vai sair de um nível para um outro nível no piscar de olhos, em passos largos, para conquistar e almejar um horizonte bem melhor. Então, fica aqui o minha descontentamento com alguns dirigentes, principalmente no Conselho Deliberativo do Flamengo, que toda vez que vai se falar em construir estádio, tem um ou outro que sempre não deixa passar o projeto. Mas fica aqui a minha reclamação, o meu descontentamento por um clube que tem 3 bilhões de patrimônio para 43 milhões de torcedores, um clube altamente rentável, e hoje em dia tudo se apaga em dia, salário no patamar de 1,5 milhão para 1,2 milhão, e fechando contratos com treinadores a nível de Europa, pensando em pagar multas rescisórias no valor de 10 milhões. É o caso do Carvalhal. Uma multa de 10 milhões, o Flamengo pensa até em pagar essa multa para trazer o Carvalhal. Lembrando, como eu falei, em 2019, o Flamengo tem um faturamento de 1 bilhão. Em 2020, 700 milhões. Aí eu pergunto novamente para vocês, o nosso clube não pode arrumar um local e se juntar com o BRB, o Banco de Brasília? Não é ficar nas costas, dizer que o estádio é do banco. Não, o estádio vai ser do Flamengo. Porque o Flamengo tem 50% do Banco de Brasília. Entendeu? Pode fazer um banco junto com o Banco de Brasília. O Flamengo e o BRB é uma parceria que deu certo, andando juntos de mão dada. E se aprovado no Conselho Deliberativo, o Flamengo pode construir a sua arena tão sonhada. Um estádio de 50 mil pessoas. Né? Lembrando que o Flamengo não é só ganhar campeonato, levantar título, troféu. O legado também não é só troféu na estaleira do clube não, que fica guardado. O legado é sim deixar um estádio pronto para 50 mil pessoas. Fica marcado um presidente que faz isso também. Não é só quem levanta campeonato. É quem sai de uma gestão e fala, eu não ganhei título, mas eu deixei um estádio para 50 mil pessoas. Né? Então o pessoal tem que parar de ser ganancioso e pensar no clube, não pensar no ego de si próprio. Aquele pessoal do Conselho Deliberativo que não deixa passar nenhum projeto grande no tocante a estádio, entendeu? E não deixa passar nada. Fica aqui o meu descontentamento, tá na hora de rever os pensamentos deles, ver que nível o Flamengo chegou
expansão mundial, em termos de capital e em termos de torcedor, né? Então, o Flamengo hoje não tem um estádio próprio, incrível que pareça. Galera, vou ficando por aqui, muito chateado de saber que clubes como Atlético Paranaense, como Bahia, como Sport, né, uns clubes que hoje brigam a nível de segunda divisão, tem estádio e o Flamengo não tem seu estádio próprio. Que dá pra fazer, dá pra ser dono, sem ficar com o pires na mão, sem passar aperto, sem passar nada. Ter estádio e ter um bom time, basta querer, basta o conselho deixar ser aprovado um projeto desse nível. Bom, galera, muito obrigado, uma boa tarde para todos vocês, agradeço pela atenção, compartilhe nossos vídeos, comente nossos vídeos, dê um like de confiança e mais uma vez eu falo, sempre Flamengo, porque aqui é sempre, mas é sempre mesmo, sempre Flamengo. Boa tarde a todos, até o próximo vídeo.